Transformando o sofrimento em alegria. Siri Prembaba, parte 2. O ABC da espiritualidade. Por meio do processo de autoconhecimento, descobrimos muitas verdades sobre nós mesmos. No caminho do coração, deparamos com obstáculos que precisam ser superados e aprendemos a identificá-los e removê-los. Quando abandonamos aquilo que não nos serve mais, abrimos os canais do nosso amor para que ele possa fluir livremente. Capítulo 4. Estágios na transformação do eu inferior. O despertar não é um processo linear e progressivo. Às vezes acontece de o buscador enxergar com clareza e realmente compreender como o eu inferior opera, e então, depois de passar um tempo desfrutando dessa sabedoria, retornar a um estado de consciência de menor compreensão, em que parece difícil identificar o falso eu. A percepção reveladora que permitia distinguir a ilusão da verdade, de repente, torna-se difusa. Como sustentar a clareza para poder identificar e renunciar ao falso eu? Antes de mais nada, é preciso dizer que esse esquecimento é um fenômeno natural do processo de purificação. Podemos nos lembrar e nos esquecer muitas vezes ao longo do caminho. Por isso, vamos fazer uma pequena revisão de alguns importantes pontos relativos à esfera do ABC da espiritualidade, o nome que eu dou ao processo de purificação e transformação do eu inferior. Existem estágios de evolução da consciência. No primeiro estágio, a consciência objetiva da pessoa encontrar-se adormecida. Nessa condição, somos dominados pelos impulsos inconscientes. Estamos à mercê do eu inferior, esse aspecto da personalidade que sabota a nossa felicidade, porque ainda tem muito ativos os mecanismos de defesa criados para nos proteger dos choques de dor que sofremos ao longo da vida, principalmente na infância. Por exemplo, ao sentir ciúmes, você é tomado por ele. Ao sentir inveja, você é tomado por ela. E estando tomado por um desses sentimentos, você deixa de estar presente com a consciência objetiva, que também pode ser entendida como uma conexão com a realidade maior. Quem é você então? Você é o ciúme, a inveja. Neste momento, você fica completamente identificado com aquela faceta do seu inferior, da sua criança ferida, dos seus traumas, seus complexos, do seu karma. Estar identificado significa tornar-se aquela faceta. Você é aquilo, você respira aquilo, você só consegue se relacionar com o mundo a partir daquela dor. Nesse estágio, muitas vezes sentimos raiva por sermos assim, mas não conseguimos fazer nada a respeito. Nos odiamos, mas não conseguimos imaginar uma maneira diferente de agir, porque essa possibilidade nem passa pela nossa consciência. No final, a raiva e o ódio contra nós mesmos são apenas mais um impulso inconsciente. Deixamos de ser os ciúmes para nos tornar a raiva. É o mesmo padrão de inconsciência entrando pelas portas do fundo. No segundo estágio do desenvolvimento da consciência, o primeiro estágio do processo de despertar, começamos a perceber que não somos aquele impulso que está passando por nós e que o eu inferior não é a nossa realidade final. Somos tomados pelos ciúmes, pela inveja, pela raiva ou pelo ódio, mas uma porção da nossa consciência sabe que isso vai passar. Uma parte de você sabe que esses sentimentos são apenas visitantes que foram convidados por algum motivo, mas que logo vão embora. Portanto, nesse estágio, começamos a nos distanciar daquilo que costumamos considerar nossa identidade, para poder observar esses eus como entidades transitórias agindo através de nós mesmos.
Se evoluirmos neste caminho, iremos perceber que em um dado momento estamos tomados por essa entidade, mas saberemos que eles não são a nossa realidade final, porque nossa realidade permanece mesmo depois que esses eus partiram. Assim, amadurecemos para o terceiro estágio da evolução da consciência, quando podemos escolher dar passagem ou não para aquela manifestação do eu interior. Por exemplo, você está tomado pelo orgulho, pela faceta que quer sempre ter a última palavra, que está sempre defendendo o seu ponto de vista e tentando provar que a sua verdade é melhor que a do outro. Se já identificou esse aspecto da sua criança ferida, você pode escolher fazer diferente quando perceber que ele está começando a se manifestar. A escolha é a principal ferramenta utilizada no processo de redirecionamento da vontade. Idas e vindas no caminho. O caminho é longo e é possível que haja quedas no decorrer do percurso. No terceiro estágio, no qual temos escolha, uma queda normalmente significa que as resistências do ego virão com toda a força. O ego quer manter sua identidade, ainda que ilusória, e fará de tudo para impedir que seu poder seja reduzido. Nesse momento você pode sentir-se confuso. Tenha calma. A clareza voltará assim que as defesas do falso eu baixarem. A vida se move como uma onda. Às vezes você está no topo, às vezes está no vale. Quando estiver no vale, não resista, apenas relaxe. Em pouco tempo você sobe novamente. Em momentos como esses, podemos nos valer das ferramentas do Jnana Yoga para nos ajudar a curar feridas infantis que não foram devidamente tratadas e que ainda estão limitando nosso desenvolvimento. Falaremos mais sobre isso adiante. O que eu gostaria de dizer agora é que, além da firmeza, da determinação e da disciplina, o Jnana Yoga existe também muita gentileza. É preciso gentileza e bom humor para lidar com o ego. Ria de seus fracassos. Se você caiu hoje, tudo bem. Amanhã haverá outra chance. Uma queda somente é um fracasso se não aprendermos com ela. Se as nossas quedas nos ensinam o que precisamos aprender, elas se transformam em sucesso. O quarto e último estágio do desenvolvimento da consciência é a integração dos aspectos do eu inferior, o que significa transcender, transmutar as dores negadas. Nessa etapa, você precisará da luz da compreensão desenvolvida nos estágios anteriores. Essa compreensão o ajudará a sentir no fundo do seu ser a relação de causa e efeito entre fatos da sua vida e o seu comportamento. Ou seja, você compreenderá no coração, não na mente, de onde vem sua intencionalidade negativa e por que ela vem. Então, você libera e acolhe amorosamente os sentimentos negados que sustentam a criança ferida e geram os padrões destrutivos. Acontece uma alquimia. O orgulho se transforma em humildade, a luxúria em devoção, o medo em confiança. Essa é a essência do trabalho de purificação ao qual me refiro com frequência. Purificação é quando ocorre a integração dos aspectos do eu inferior. Certa vez, li uma metáfora descrita por um lama tibetano que comprovava o processo de evolução da consciência a seguinte situação. Você está caminhando na calçada e cai em um buraco. Ali você permanece por muito tempo, até que encontra uma forma de sair. Você não tem ideia de como caiu nem por quê. No outro dia você está passando pela calçada e cai no mesmo buraco. Dessa vez você começa a observar por que caiu e como caiu no buraco, e já sabe como sair dele.
Então, na próxima vez, você caminha pela mesma calçada, cai no mesmo buraco, mas sai rapidamente. Até que um dia você está caminhando pela mesma calçada e consegue parar antes de cair no buraco. Costumo dizer que o processo de purificação está completo somente quando você anda pelo outro lado da calçada ou por outra rua. As palavras são muito pequenas para descrever a vida. Estou tentando descrever um processo que está além das palavras. Compreenda que esses estágios de evolução da consciência são reais, mas não são estanques. Eles se interpenetram. É possível que em determinada área da vida ou em relação a alguns aspectos do eu inferior, você esteja no quarto estágio, mas em outra área ou aspecto esteja no primeiro. E também é possível que no mesmo aspecto você se mova em um estágio para outro, como descrevi no início desse capítulo. Estou apenas lhe oferecendo um mapa para você poder se localizar na jornada com mais facilidade. Lembrando que todo mapa, por mais minucioso que seja, não é igual ao território ao qual se refere. O território é sempre mais rico que o melhor dos mapas.